Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Bíblios, um jogo muito bonito, muito simpático, onde você desempenha o papel de um bibliotecário num mosteiro antigo, tentando coletar os melhores livros para sua biblioteca. As economias são parcas, estamos na Idade Média e o jogo se processa de modo muito dinâmico em duas etapas. O desenrolar do jogo é em cima deste tabuleiro. Esse tabuleiro contém 5 dados, cada dado de uma cor, e cada cor indica um tipo de livro. Nós temos 3 tipos de cartas. Cartas de dinheiro, que vão ficar rodando na mesa. Temos cartas do clero, que podem alterar o valor desses dados. Então, cartas de -1 para o valor do dado, carta de +1 para o valor do dado e assim por diante. E as cartas dos livros. Existem 5 tipos de livros disponíveis. Os livros marrons contam a história de monges. Os livros azuis falam da história dos pigmentos. Os livros vermelhos são os livros profanos. Os livros verdes são os livros sagrados. E os livros laranjas, que são os manuscritos. Verde, vermelho e laranja possuem valor 1 e 2. Marrom e azul possuem valores 2, 3 e 4. São variadas cartas espalhadas aqui no baralho e ganha o jogo o bibliotecário que tiver, ao final do jogo, mais pontos. E como são feitos esses pontos? Coletando esses dados. Ao final do jogo, cada jogador vai comparar o número de cartas que ele tem de cada cor e vai pegar, quem tiver maior número de pontos, vai coletar o dado para si. Os dados podem ter valor 3, como no início, ou as cartas de clero modificando, eles podem ter valor 2, 4, 5 e assim por diante. Como disse, o jogo se divide em 2 partes. A primeira parte, primeira etapa, onde as cartas vão ser distribuídas, e a segunda etapa, onde ocorre um leilão para comprar as cartas. A distribuição é muito diferente, não é uma distribuição normal. Se estivéssemos jogando em 3 jogadores, o jogador ativo coletaria 4 cartas, sendo que, olhando uma de cada vez, ele escolheria se ficaria com a carta, ou destinaria a carta ao jogador A, ou destinaria a carta ao jogador B, ou ainda destinaria a carta a um leilão futuro. As demais cartas, a mesma coisa, sendo que, obrigatoriamente, uma carta para cada jogador e uma carta no leilão. Os jogadores vão fazer isso até acabar o baralho. E no final, cada jogador vai ter um monte de cartas na mão, vai haver um monte de cartas para o leilão. O leilão é a segunda etapa e ocorre da seguinte maneira. Cartas de dinheiro que porventura estiverem expostas no leilão são compradas com cartas fechadas. Então o jogador, olha, eu vou dar uma carta por essa carta de dinheiro que está aí. O outro, eu vou dar 2 cartas e assim por diante. É um leilão. Cartas do clero ou cartas de livro são compradas com dinheiro. E é um leilão bastante importante. Finalizando o leilão, cada jogador vê a quantidade de cartas que tem na sua mão, de cada cor, e compara com os demais jogadores. Quem tiver a maior pontuação daquela cor, coleta o dado. A somatória dos pontos, dos dados, vai dar o número de pontos de vitória que você tem. Bastante simples de explicar, e acredito que na terceira ou quarta jogatina você já sabe aí as malícias, né? O dado que você vai coletar, então você vai prejudicar o outro dado ali, com a carta do clero e assim por diante. O algo a mais desse jogo fica por conta dessa caixa. É uma caixa que parece um livro, parece uma Bíblia, né? Muito bonita. E tanto a imagem quanto as imagens do jogo remontam aos mosteiros antigos, detentores de todo conhecimento. As bibliotecas dos mosteiros na Idade Média eram redutos de conhecimento. Livros profanos, sagrados, livros importantes, mas todos eles censurados pela igreja. Ou seja, a igreja tinha o conhecimento
daquilo e escolhia o que é que seria divulgado ou não. Os bibliotecários, naquela época, eram detentores de grandes segredos, né? A caixa do livro, essa imagem, lembra muito o filme O Nome da Rosa, que é basicamente uma história que se passa em um mosteiro e na biblioteca de um mosteiro, onde você tem alguns assassinatos ali, porque os monges eram curiosos pelos livros, vamos dizer assim, profanos, né? Qualquer discordância da igreja era um motivo para você questionar e você ter alguns problemas relacionados à reforma, né, da igreja, e principalmente todo tipo de censura. Se você gostou da história, gostou do jogo, dê o seu joinha, se inscreva no canal. As contribuições e dúvidas que tiverem, nós respondemos sempre. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Até a próxima!